Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Todo mundo aqui pode ser acolhido. Então, chegamos a mais um Pode Ser Simples, né? E hoje estamos maravilhosamente contemplados pela fofoca da semana. É isso, Mari, gente, porque a gente gosta de fofoca. E viemos, o tema da semana traz à tona a separação de Sandy e Lucas. Só que, gente, como a gente já disse no episódio lá da Larissa Manoela, a gente não vai analisar aqui Sandy e Lucas. A gente vai falar sobre separação hoje, não é isso? Isso aí, vamos falar sobre separação, sobre esse ideal do casal perfeito, sobre quando que a gente, qual é o limite, né, que a gente chega numa relação para decidir, acho que é melhor a gente não ficar junto não, e todas essas coisas aí de umas, vamos jogar uma lenha na fogueira, um fogo no parquinho, trazer umas ideias aí para todo mundo pensar sobre isso. justamente. E a gente vai falando sobre relacionamento sempre de uma forma leve e tudo mais, mas hoje eu nem sei se a gente vai poder falar de uma forma tão leve, né? Eu acho que a gente pode começar nas nuvens, porque o casamento da Sandy com. Esqueci o nome dele. Lucas. Lucas. O casamento da Sandy com o Lucas, ele era uma coisa que era, tipo assim, o ideal de vida. Porque quem viu a Sandy crescendo, etc., cantando as músicas, quem nunca, vou entregar minha idade, mas quem nunca refletiu sobre a vida ouvindo a lenda, não sabe o que é emoção na vida, gente. Não sabe o que é emoção na vida. Então, tudo isso que a gente viveu, né, durante bons períodos da nossa vida e que vai culminar nessa separação, a gente olha assim aí, meu ideal. A Sandy, que Ideal, era a como um princesinha do castelo de Brasil. cartas se desfaz, né? É importante a Exato. gente pensar nisso, nesse ideal, nessa questão de que um relacionamento só é bem sucedido se durar para sempre. E aí fica aquele questionamento: será que a gente não aprendeu isso nos contos de fada? Será que um relacionamento não é eterno enquanto dure, bom enquanto dura? Sim. E com Mas esses questionamentos a gente viaja bastante já nas coisas. Foi mal, Lala. Pode falar. não, tranquilo. É engraçado porque a música que tu citou, ela é exatamente para quê? Para você que é novo, nunca ouviu Sandy Júnior, não sabe do que estamos falando. Existe uma música que Sandy Júnior cantavam chamada A Lenda. E a letra é: se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Poético, não é mesmo? E aí, metendo logo aqui Bell Hooks, porque eu e Mariana, a gente está monotemática, só sabemos falar de tudo sobre o amor da Bell Hooks, ela fala que a gente tem esse ideal de que o amor, quando a gente está amando, quando a gente está apaixonado, feliz, né? Amorzinho, não tem dor. Sendo que dói, querido, dói amar, dói construir uma relação. E a letra da música fala isso. É É isso, bem. Brasil. Eu abri o microfone na mesma hora, mas é muito onda porque o amor, ele. Hoje eu não vejo ele mais apenas como uma decisão, né? Mas eu vejo o amor como um equilíbrio. Que, tipo, todas as relações, a gente tem momentos de dor e tem momentos de gozo. A gente tem momentos de felicidade e a gente tem momentos de tristeza. A gente tem momentos de êxtase e a gente tem momentos de normalidade. Então, o equilíbrio do amor, ele se faz exatamente nesse lugar onde a gente pode dialogar sobre uma coisa, onde a gente pode ser afetado pelo outro e ao mesmo tempo não. Então, eu vejo muito lugar de tipo aproximação e distanciamento dentro das relações como amor. E o perdurar dessas aproximações e distanciamentos é onde o amor se prova, é onde o amor se confirma. Porque quando a gente vive uma relação e em algum momento a gente olha para essa relação e vê que a gente está se distanciando,
pode estender a mão para pegar a pessoa e, ei, eu gosto muito de você, volta aqui um pouquinho. Isso é amor. E ao mesmo tempo, quando a pessoa não olha para trás ou então não responde àquela sua atitude, ela tá mostrando para você que aquele amor não pode ser retribuído e você tem uma escolha muito difícil, né? Que é exatamente essa escolha que os ideais sustentam muito, que é, mesmo que a outra pessoa não lhe dê atenção, vá, viva. E a mágica do relacionamento da Sandy é que, tipo assim, ele é tão idealizado, mas tão idealizado que eu não faço a mínima ideia de como é a cara do filho da Sandy. Eu só sei que ele é perfeito, mas eu não faço a mínima ideia da cara do menino. Sim, essa questão. E, tipo, o boneco dos Goonies, eu vou ficar tipo, mas ele é filho da Sandy e do Lucas, ele é perfeitinho demais e tudo. Então, é uma idealização muito grande que existe. Demais. E por conta dessa idealização e dessa questão da transformação que a gente já falou nos episódios, gente, nos outros episódios, qualquer coisa volta lá, muitas vezes a gente perde o time, né? De quando que esse relacionamento perdeu o sentido, de quando que não vale mais, chegou a hora de parar, conversar e de repente colocar fim nesse ciclo, que como Alexandre Coimbra Amaral disse muito bem no Café Filosófico, a gente precisa começar a olhar, e que as pessoas estão começando a olhar, e que bom por isso, começando a olhar para o final dos relacionamentos como um fim de ciclo e não como uma falência. Porque esse ideal de relacionamento, assim, de felizes para sempre, quando termina, é como se fosse uma falência, um fracasso. Não, gente, vamos entender que é um fim de um ciclo. Deixou de fazer sentido, nós mudamos com os anos, com o passar da vida, e aí pode perder o sentido, cada um quer seguir o seu caminho agora, e tudo bem por isso. E que o Alexandre disse que até é muito produtivo olhar como um fim de ciclo, porque como falência tem todo um peso, aí na elaboração desse luto pelo término desse relacionamento vai ser mais difícil, e é isso. E, gente, eu tô com o braço esticado aqui, porque a criatura resolveu latir, vou desabafar. E eu tô aqui coçando a orelha dele para ele parar de latir, mas é isso. Bastidores do podcast, gente. Mãe de pet. É isso, ele tá berrando aqui. Vai falar, Fê? Mas é isso. Mas é isso, Não, gente. já zoei a Mariana, já. Da realidade. Mas Diga é aí. interessante porque realmente, né, a nossa construção histórica, a gente até diz frases como essa, né, tipo, fulano e cicrano tem uma relação bem sucedida. Como, tem gente que leva o casamento como um negócio mesmo. É tipo assim, o meu, o seu, a gente divide o dinheiro e a gente faz conta e a gente está aqui construindo esse império, né, e leva mesmo, nada contra, né, cada qual que faça as suas escolhas, mas isso dá ainda mais uma sensação, e também a gente sabe que culturalmente as mulheres foram ensinadas a, né, tá, aquela que vai fazer o casamento dar certo, se o casamento não dá certo, a falha cai muito mais para a mulher do que para o homem, e aí você fica num tentar, né, até a última gota fazer com que dê certo. Sendo que Sim, não é porque as coisas não estão mais alinhadas que deu errado. Deu exato. certo até o momento que passou a não dar mais certo. Exato, exato. E as mulheres carregam muito essa responsabilidade, porque é isso, né, Larissa? Historicamente, né, a mulher transforma o homem, né? A mulher edifica o lar, e aí da mulher se vê como, assim, né? Se não deu certo, eu fracassei, e aí eu tento de tudo, e eu já vi mulheres se machucando demais por tentar até a última gota, gente. Machuca demais, e aí se magoam. E aí vai até conectar com uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né? De que, tipo, não é nem possível estabelecer uma relação com esse ex, porque é tanta mágoa, é tanto machucado, porque tentou até a última gota, não reconheceu que tinha chegado ao limite, que, né, nem possível até estabelecer uma relação depois, né? Então, gente, vamos ficar atentos, conversem, dialoguem, né? Percebam que momento de vida vocês estão vivendo, para que
não se machuquem tanto, né? O que pelo visto não dá para a gente analisar, mas pelo que a Sandy trouxe foi isso, eles conversaram, né? E aí chegaram a essa conclusão, né? Uhum. O irado disso que tu falou, Mari, é porque isso também está ligado ao ideal, né? Quando a gente vai fazer uma análise histórica do que se é esperado de uma relação entre duas pessoas, é aquela presentificação do eterno. Então, quando a gente está com essa expectativa de que o eterno deve ser valorizado mais do que a nossa consciência do momento de agora, muitas vezes a gente pode passar pelo aquele sofrimento de tipo assim, não, eu vou sustentar isso daqui porque depois vai ser encontrado o grande valor. Eu vou sustentar isso daqui porque depois vai ser encontrado isso. E muitas vezes é muito complexo porque alguém tem que se lascar nessa história, ou normalmente alguém se lasca nessa história. Eu falo isso de maneira um pouco cômica, porque é muito complexo você encontrar o sentido na dor. Mas quando a dor do outro vem e há uma mudança, você instala um sentido e, uau, era isso que precisava acontecer no relacionamento. E você fica, tipo, às vezes, peraí, gente, calma, mas é uma pessoa que está enfrentando um câncer e agora está valorizando você, tipo, como é que acontece isso, né? Porque as implicações psicológicas disso, elas são muito grandes. Que você se coloca como salvador em uma situação que é muito complexa. E isso é fogo de se discutir, porque no final das contas é permeado de sentido, mas ao mesmo tempo é você se colocar como herói num contexto onde não há heróis. Não há salvadores, não há tipo, a doença não é uma coisa que salva a vida das pessoas ou algo do tipo. A doença é uma doença. E a gente romantiza até coisas sérias como doenças ou traumas, porque eles podem restaurar uma relação. Então hoje eu vejo que o divórcio, apesar de ser uma coisa muitas vezes deixada de lado, eu vejo hoje o divórcio como uma coisa que demanda muita coragem, porque você tem que superar N expectativas de futuro, não Sim, com apenas as certeza. suas, mas a dos outros também, para que você possa dizer, não, eu escolho acabar com o sofrimento agora. E isso é muito difícil de ser feito dentro das perspectivas que a gente tem, né? Contexto de família, etc, e tudo mais, e por aí vai. Envolve muitas coisas, né? Quando envolve filhos, então é extremamente complexo, é uma decisão assim dificílima, muito dolorosa, que envolve muitas coisas. Para pessoas públicas como eles, então ainda mais, né? Tem mais desdobramentos de complexos, né? Mas é muito importante a gente olhar para essa questão dessa idealização, porque a gente se prende demais, a gente pode estar sofrendo a mais, um sofrimento a mais, além de tudo que já vem acontecendo por conta de toda essa construção social, esse ideal. Então, a gente, tipo, é importante a gente. E achei muito bom o Alexandre estar falando que as pessoas estão vendo como um fim de ciclo, que ele disse que é muito producente isso, é muito bom, porque traz um alívio no peso que já tem, né? Importante. Já tá passando. E E outra coisa muitas que a gente vezes... tinha. Diz, Larissa. Não, tu quer encerrar? Fala. Não pode falar, porque eu Hoje já a ia gente para está outro aqui canto. assim, ó. Tá, 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 tá. Já ia para outro canto. Diz. Não, é que o que o Fernando falou, junto com o que tu falou, é assim, né? Esse ideal, muitas vezes, ele é inatingível, né? E essa ânsia por atingi-lo pode levar muitas vezes, e é o que muitas vezes acontece, a eu vou tentar até a última gota, e aí depois você não consegue nem olhar para a cara daquela pessoa. E aí entra o que, quando é o momento, né? Até que ponto a gente vai ficar aqui sendo infeliz ou tentando dar certo antes de perceber que talvez seria melhor a gente se separar, né? Porque Sim.
não estamos analisando o casal, mas quem leu o texto, né, que eles postaram no Instagram, ela fala que eles vão, né, continuar se amando, que a relação, né, continua, e talvez esse seja um melhor ponto de fim do que o ponto em que duas pessoas estão extremamente machucadas, magoadas, e que elas não conseguem nem dialogar, né? Sim, de tanta mágoa, porque tentaram tanto, né? Esticaram tanto a corda, né? E aí, baseado nisso, assim, o que eu ia falar tem a ver também com isso que você está falando, porque nessa questão desse ideal, a gente fica muitas vezes, a gente viu até inclusive isso na Casamento às Cegas, né, Larissa, de que tipo, meu sonho de casal são os meus avós passaram muitos anos casados. Gente, ao contexto histórico que o Fernando trouxe, é outra época, não podia nem se divorciar, a lei do divórcio é recente, eu acho que é de 77. Então, assim, outras relações, outros tempos, outras formas de viver. As mulheres, inclusive, eram até proibidas de trabalhar, tinham que pedir autorização do marido para trabalhar. Enfim, N coisas, todo o estigma de uma mulher separada. Então, é importante olhar que hoje, que bom que as pessoas têm possibilidade de fazer o que a Larissa disse. Vamos olhar aqui, vamos perceber. Será que já não é hora? A gente já está se machucando, já não está legal, não vai estar fazendo sentido mais para nenhum de nós dois, a gente está se machucando. Que bom que hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? E as pessoas possam encerrar ciclos sem ficarem tão magoadas, né? Sem se machucarem tanto. Sim, e nesse lugar tem um ponto muito interessante, que é a terapia de casal. E tipo assim, as pessoas procuram a terapia de casal não para buscarem um equilíbrio, como eu falei, entre o distanciamento e a aproximação. Muitas vezes elas procuram como salvação. É tipo, me diz o que é que eu tenho que fazer para resolver a minha vida. E não é bem assim. Você não resolve a vida e, tipo, essa resolução é eterna, né? A gente passa várias atividades, a gente pensa em estratégias, a gente dialoga com o casal, aproxima um pouco mais, media, né, na verdade, aquilo que está acontecendo, e às vezes até a própria mediação já mostra, né, o cenário que o casal se encontra, que é um cenário de distanciamento extremo, às vezes, por conta da quantidade de coisas que aconteceu. E às vezes nesse processo é difícil para o casal compreender a realidade que eles estão vivendo. Tipo, a realidade de um não conseguir ouvir o outro, de parar assim e fazer uma intervenção de tipo, você ouviu o que ela disse? Como é que você se sente a partir do que ela disse? Ah, eu me sinto assim. Aí tá, como é que você sente, percebe ela falando isso? Aí a pessoa vai se dar noção do sentimento ou do sofrimento que a outra pessoa está sentindo. E sair do lugar que ela está acostumada a ficar. Então, a psicoterapia de casal ela é muito boa para que as pessoas possam dar esse espaço não viciado para o relacionamento, né? Porque os nossos vícios e costumes, eles também cansam o relacionamento. Com certeza, com certeza. E ruídos de comunicação mal entendidos vão só se desdobrando, né, Fernanda? E ficando como uma bola de neve quando vê, né? Se tivessem, aí, de repente, se reconhecer antes, né? Podem ir dialogando e desfazendo um pouco dessa bola de neve que está começando a crescer antes que tome uma proporção, né? Muito grande. Mas também de Uhum. perceber que podem ser momentos de vida, propósitos de vida também, que tipo, olha, eu agora quero isso, você quer isso, acho que talvez melhor cada um seguir seu caminho, né? Uhum. E aí é E às importante esse vezes, conhecimento. uma coisa que eu considero muito difícil assim dentro do relacionamento é a gente perceber que momentos diferentes, interpretações diferentes. Tipo, uma criança, agora eu tiro pela minha filha, né? Que tipo, minha filha chegou a qualquer momento que ela faça, eu vou rir. Mas vai chegar um dia que, tipo, eu vou falar pra ela uma coisa séria, ela vai olhar pra mim e vai dizer. E eu, menina, 10? Tá vacilando? Entendeu? Então, tipo assim, dentro de uma relação de casal, isso acontece muitas vezes. Sim.
De tipo, você tá aqui, eu e minha esposa, por exemplo, a gente tá num momento que a gente tá descontraindo, assistindo uma série, aí eu falo alguma coisa, ela, frescura. E em um outro momento eu tô vivendo uma coisa do trabalho, falando sobre alguma dificuldade do trabalho, mesmo que seja uma piada dela, ela falar, frescura, aquilo vai doer. Sim, com certeza. Depende muito do momento de vida. E assim, Uhum, num relacionamento longo, gente, até falando de experiência própria, num relacionamento muito longo, nós somos várias pessoas, somos muitas pessoas, né? Então depende muito de cada momento de vida, assim. O que a gente levava de um jeito em certo momento da vida, agora já é diferente, tem mais maturidade de perceber que não é bem por aí, né? A gente vai mudando, né? De tipo, no meu caso, adolescente, jovem adulto, agora já na maturidade. Então as coisas vão mudando e porque nós vamos mudando. uhum, E aí é isso, né? E Olhar para cada até momento. a gente falou de Alexandre Coimbra Amaral, e até num podcast dele, que eu acho que é o sobre diálogo, ele fala isso, né? Que às vezes, quando o casal tá há muito tempo junto, ele é tipo assim, não, já conheço, sei como é. A gente não se permite descobrir o outro novamente. A gente acha que ele é aquilo, pronto, você já sabe qual é a resposta que ele vai dar, então você nem se abre para o diálogo do que você está sentindo, porque você diz, não, ele vai nem ligar. E isso liga muito com o que o Fernando falou, né? Tipo, que os casais às vezes vão para a terapia como uma salvação. Mas assim como uma terapia individual, se você não tiver aberto a repensar os seus conceitos, a mudar, ou mesmo refletir, ou mesmo estar aberto para descobrir o que o outro tem de novo, porque ele não é o mesmo, né? Como a Mari disse. Você vai estar ali mesmo só gastando seu dinheiro. Então, tem que ter abertura para isso. Sim, com certeza. É isso, gente. A terapia, vamos trazer mais uma vez. Psicólogo não opera milagre, gente. O processo terapêutico, você precisa estar aberto, estar ali, porque a gente não tem uma farinha mágica que bota na cabeça de vocês e transforma tudo, não. Vocês precisam estar dispostos, né? Terapia é disposição da pessoa para refletir, repensar, né? Ressignificar muitas coisas, né? Olhar por um outro ângulo. Então, é isso, requer disposição, senão é o que a Larissa disse, vocês vão gastar dinheiro à toa. Vamos ser justo. realistas aqui, né, gente? A gente joga a real aqui. A gente está sendo honesto. Tipo, se você não tiver abertura para um processo terapêutico, é rasgar dinheiro, né Uhum. não? E mais do que isso, é reconhecer que quando você está em um processo, né, a mudança não é paybull. Outro ponto importante também, gente. A gente também não é assim, não, viu? As coisas também não são assim. Uhum. É É bem essencial porque interessante. você demorou para chegar nesse lugar, né? Pois é, às vezes a pessoa tem 40 anos, por exemplo, 40 anos se construindo dessa forma. Você acha que do dia para a noite vai transformar? Não, gente. Todo um processo. Uhum. E é por isso que quando se faz esse tipo de trabalho, se utilizam técnicas, se utilizam diversas coisas para que os dois possam se perceber de uma forma mais vulnerável. Que isso que a Larissa estava falando é muito ligado à dessensibilização. Tipo, essa é a expectativa que eu tenho por conta de todos os anos que eu já vivi isso. Então você vai desensibilizando. Sendo que ao mesmo tempo que você desensibiliza, você não percebe o que você está perdendo a sensibilidade, perdendo o tato daquele assunto, e aquilo que está trazendo um distanciamento. Que às vezes a dessensibilização ela pode ser boa em alguns aspectos, não nego. Mas em outros aspectos, ela pode ser aquele fator que torna o casal mais distante. E se a gente não refletir sobre esses fatores, a gente vai começar a se separar como casal e nem perceber. Quando a gente olha, já tá naquele ponto de tipo assim, olhar para a pessoa e tá com abuso. E sem TPM, sem brigas, sem nada. É tipo só o abuso pelo abuso do dia a dia.
Sim, Fernanda, é importante esse ponto, assim. E às vezes por conta de interpretações meio equivocadas, né? Do que você achou que ele quis dizer com aquele negócio, mas que nem esclarece, sabe? Esses ruídos de comunicação. E aí é importante, né? E se comunicando e falando como você se sente, né? Conversem, gente, conversem. Importante. E o mais importante, assim, é tipo, não menospreze a necessidade dos outros pelos seus conceitos de vida. Há pouco tempo atrás, tipo, eu e minha esposa, a gente teve uma briga e foi muito séria. De, tipo assim, a gente já parar, terminar a briga, já dizendo assim, eu vou pra casa da minha mãe. E valeu, falou, entendeu? Então, foi muito interessante que quando a gente parou para conversar com a cabeça mais fria, não tinha nada a ver com o que a gente tava tratando. Tipo, a gente parou, olhou assim, aí, poxa, eram essas soluções? Uhum, Caraca, brother, que bosta. E não era nenhum problema que era nosso em si. Era um problema de como outras pessoas estavam chegando na nossa relação. sim, E não especificamente na nossa relação conjugal, mas na nossa relação como pais, que agora está sendo toda uma descoberta, né? Nossa primeira filha nasceu e tudo, então, tipo, é tudo muito loucura, ao mesmo tempo que elogiam, cobram bastante. E esses são alguns dos momentos mais sensíveis dentro da relação. Eu considero que agora, pela minha experiência, ter um filho é um momento sensível na relação porque a configuração muda, né? O equilíbrio da relação agora passa por uma criaturinha que nem fala aquilo que ela precisa. E outro primeiro momento, que também foi outro momento onde a gente quase terminou o relacionamento, foi o momento onde a gente se deparou com as nossas diferenças dentro de uma casa. uhum, Então, esses momentos, eles são marcantes para você começar a criar ferramentas de diálogo para que outras coisas, outros problemas, eles não cheguem ou eles sejam previstos para que você possa agir na hora, né, em relação a isso. Porque deixar as coisas embaixo do tapete só cria um bolo que uma hora vai incomodar. ah, com certeza, gente. Com certeza. Isso aí vale para tudo, gente. Esse negócio de jogar para debaixo do tapete, assim, raramente dá certo, viu, gente? Uma hora, quando volta, volta com tudo. Então, É, converse, dialogue. quando envolve os filhos, né, e que envolve separação, hashtag história da minha vida, é, quando os pais não têm, né, não construíram, não sabem, né, assim, acho que meus pais não sabiam realmente, né, foi a maneira que eles encontraram lá de fazer a separação deles. Mas quando o casal não sabe diferenciar o casal parental que se separa, né, mas que eles vão continuar sendo o casal conjugal, na verdade, que se separa, mas eles vão continuar sendo um casal parental, quem sofre, né, são os três, né, ou os cinco, os quatro, quantos filhos tiverem, não sei, mas, tipo, os três que eu digo, os pais também vão sofrer, porque os filhos vão ficar ali tentando entender o que está acontecendo junto com a vida, né, porque dependendo da idade, ainda tem construções de personalidade, ainda tem adolescência, que é complexa por si só, e se os pais não conseguem fazer, né, essa comunicação, não conseguem construir isso fora de uma relação, é muito complicado de gerenciar aquilo que vai acontecer, né. Sim. O que eu vejo, assim, em algumas relações, né, e não é nem de atendimento, né, o que eu vejo, assim, no meu círculo, né, é que muitas vezes essas questões do casal conjugal transbordam para o casal parental. E aí isso afeta profundamente os filhos, e aí, enfim, vira aquela bola de neve, acaba que aí os filhos, às vezes,
tomam partido por um ou por outro, isso é extremamente complexo, gente. Isso, assim, a gente sabe. E aí, mais uma vez, a importância de talvez perceber o limite, né? Porque aí, talvez, percebendo o limite, se separando, uma separação amigável dentro do possível, talvez essas questões do casal conjugal não transborde para o casal parental. E aí vocês consigam conduzir, porque aí tem questões de guarda, tem N questões, o casal parental não vai se separar nunca, né? Porque os filhos são para sempre, né? Então, é muito importante, né, assim, de repente, perceber esse limite para ter uma separação amigável, para que os filhos não sofram mais do que eles já estão sofrendo, né? A gente Que a entende que os pais também separação, estão sofrendo, mas, enfim, que diga. a separação por si só, ela já é traumática para os filhos, né? Porque Já, ela já quebra um ideal de casal, de família, né? E aí o filho ainda ter que lidar com pais que estão brigando, uhum, assim, eu não diria todos, porque, enfim, nunca fiz uma pesquisa, mas grandes chances de o filho achar que ele tem que escolher um lado. exato. E aí o lado que não foi escolhido vai ficar com uma relação prejudicada com esse filho, porque Uhum, fica aquela coisa, né, não posso me relacionar muito bem. Eu tô dizendo, viu, gente, é hashtag história da minha vida isso aqui. uhum, Não sim, tô generalizando para todo mundo, mas, são recortes, assim, né? mas num recorte da vida, é complicado você conseguir gerenciar um pai e uma mãe que está sofrendo, com um pai e uma mãe que está seguindo a vida, ou esse casal que não se comunica, os Uhum, outros, né, os irmãos que como estão lidando, né, porque cada um vai lidar de uma forma diferente, enfim. sim. São muitas questões envolvidas. E é importante a gente pensar que, nesse momento difícil, assim, o casal também está passando por suas dores, e aí tem mais a dor de como é que isso vai impactar os filhos, né? Mas talvez de pensar, tá, o que que é melhor, né? A gente continuar ou a gente se separar e tentar levar aqui de uma forma mais amigável, né? Porque às vezes persistir nessa relação com filhos ainda pode se machucar mais ainda, e os filhos ali presenciando tudo isso. Então, é um assunto extremamente complexo que envolve todas essas nuances, né? Gente, desculpa. Eu tava ouvindo vocês falando, mas eu não tava dando 100% de atenção, porque eu tava parando para pensar, a Santi deu sinais disso. Eu, Tem uma música de 2017 chamada Nosso Nós. nossa, ele puxou lá no fundo, viu? Eu sou fã de Sandy, cara. Tu não tem noção não de quantas pessoas já me ouviram cantando dentro do carro Sandy Júnior e Sandy sozinha. Tipo, eu parei assim enquanto vocês estavam falando, aí me veio, né? Eu quero desatar o nosso nós. Quero desatar os nossos nós. Sim. Tudo bem que a música, ela fala o nosso nós no conceito de, tipo, reviver o relacionamento, mas a música é muito sofrida, é muito ruída, né? Uhum. Fala muito dessa questão de, tipo, a gente recriar o relacionamento. Eu abri até a letra aqui, que vem falando, vou recriar o mundo para a gente caber junto, desalinhar o tempo e o espaço por nós dois. Eu te encontrei dentro de mim, não posso mais ser só. Eu quero desatar o nosso nós. Então, a gente vê em 2017 presságios que já estavam descritos assim como a música do assassinato do Tupac, né? A gente Mas, vê, com a Sandy certeza. estava nisso. Mas E a ela gente ainda fala no tem. texto sobre o altos e baixos. Nenhum Uhum, relacionamento é estável. Teve Não, altos e gente. baixos. Na época da pandemia, ela fez live com ele e ela falou que eles tiveram momentos do casamento onde eles estavam mesmo cada um vivendo sua vida. Então, assim, né? É porque é exatamente isso a questão do ideal, né? A gente acha que Exato. é enquanto está Perfeito. casado
tá perfeito, mas na verdade existem dores, distanciamentos, aproximações. Sim, é isso, gente. Eu tenho dia aqui que eu tenho vontade de jogar o violão pela janela. Não vou mentir. Não vou mentir. Sou arte terapeuta em formação? Sou, mas aqui eu não sou arte terapeuta, né? Aqui eu sou a esposa, né? E aí, gente, é isso. Relacionamentos são altos e baixos, fazem parte da nossa história. Tem fases mais difíceis, fases mais tranquilas, né? Principalmente num relacionamento longo. E o bom, vou trazer um recorte aqui de hashtag história da minha vida. A Sandy, gente, ela tem a minha idade. E eles dois tinham o mesmo tempo de relacionamento que eu tenho com meu marido, que são 24 anos. Aí eu falei isso para ele. Aí ele falou: sim, o que isso quer dizer? Eu achei super engraçado. Ele, sinto, tipo assim, como se fosse um tipo de presságio. Eu falei: não, só tô aqui trazendo as coincidências, né? Mas, enfim, é um relacionamento muito longo, que eles passaram, eles vêm desde adolescentes, né? E olha aí quantas transformações, quantas coisas que eles passaram juntos, né? Quantas coisas significativas. Tem uma música dela lindíssima, gente. Eu não sei se vocês já ouviram, que disseram que foi na fase do puerpério. Vocês nem, acho que foi você que me mandou, não foi, Larissa? Que chama Me Espera. Essa música, Hum, gente, é linda. Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Tipo assim, ela tava ali num turbilhão de coisas, né? Me espera, eu tô aqui. Tipo, mesmo nessa confusão enorme, eu tô aqui, né? E aí é linda, gente. Recomendo. Ouçam Me Essa é Espera. para você, Fernanda. É linda essa calma, amor. música. Inclusive, Essa Vai assim, música ouvir. aí. passando para exaltar a Sandy agora nessa fase, tirando essa questão, saindo um pouco do assunto, mas ela tem feito várias músicas, porque a Sandy está na meia-idade, né? Que a gente chama na psicologia analítica, né? E aí ela tem feito várias músicas lindas, gente. Escutem as músicas da Sandy, assim, tem feito cada composição, cada coisa maravilhosa, assim. Eu tô amando escutar as músicas dela de agora, que dizem muito da fase dela, né? Que ela tá passando. Mas é O isto. que me chama muita atenção quando casais se separam é que as pessoas estranham muito quando a gente diz, não, mas eu tenho uma boa relação com meu ex, né? Assim, como diz Mariana, é um recorte aqui, hashtag história da minha vida. Eu namorei por 10 anos e eu tenho uma boa relação com meu ex. Assim, a gente se fala em aniversário, sabe um pouco um da vida do outro. É claro que a gente não se fala sempre, mas eu gosto muito dele, quero que ele seja muito feliz, mas chegou o momento do relacionamento depois de 10 anos que a gente percebeu que era isso, né? Assim, a nossa história foi boa, o relacionamento deu certo até ali e não estava mais fazendo sentido para nenhum dos dois. Então, resolvemos dar um tempo e terminamos e estamos bem, porque ela fala isso no texto e isso causa estranhamento, porque as pessoas acham que é Alta. tipo assim, ou alguém tem que ter traído alguém, ou alguém tem que ter, tipo assim, parece que a gente tem que chegar num extremo para poder separar. Exato. E assim, aí as pessoas. É muito interessante, porque eu já vi pessoas também que têm bons relacionamentos e é tratada como a esquisita. Principalmente, a gente estava até conversando, né, Larissa, sobre a perspectiva da mulher, dessa mulher que continua, por exemplo, ok, tô aqui, converso com meu ex e se relaciona com a outra mulher do ex, né? Tipo assim, né? Com a atual. E aí muita gente fala, nossa, como você consegue, porque tem toda uma questão de uma rivalidade feminina, né? E aí vamos lá puxar o histórico, né? Que antes as mulheres era para casar, e aí o casamento era o objetivo de vida da mulher, e aí ela competia com outras mulheres. Então tem muito essa questão da rivalidade. E as pessoas estranham quando tem esse bom relacionamento, né? Quando tem esse pós, né? A gente entende que para certas pessoas é insuportável, ou até insuportável numa fase e depois fica ok, né?
e que bom que elas conseguem depois, né? Porque para certas pessoas no início, assim como quando terminam, é insuportável pensar em qualquer tipo de contato com o ex. Ok. Mas aí, será que precisa chegar nesse extremo a ponto de romper totalmente, não conseguir nem olhar para a cara, né? É importante a gente pensar disso e exaltar e valorizar essas pessoas que estão aí, estão se relacionando, continuam conversando, porque afinal, né, Larissa, 10 anos não é um dia, 10 anos é um tempo enorme que vocês mantiveram uma relação, então não é para pagar, né? Meu pai dizia que era uma instituição. É uma instituição, teu pai dizia. É, meu pai dizia, é uma Isso é instituição. Mas realmente, 10 anos é muito tempo. Então, assim, a família dele é muito importante para mim ainda. São pessoas com quem eu tenho uma ligação forte. Algumas pessoas até hoje, que eu sou amiga mesmo de uma prima dele, das irmãs dele, porque criei um laço para além do meu laço de relacionamento com ele. Então, sim. eu acho que para mim, hoje, assim, a possibilidade de pensar no amor, no relacionamento como uma coisa calma, tranquila, onde a gente pode se reconhecer, e em nenhum momento aqui eu estou dizendo que isso é fácil, tá, gente? É muito difícil terminar um relacionamento dizendo eu amo você, mas não tá dando, mas que é possível. É possível a gente conseguir analisar e tomar decisões assertivas para a nossa vida, para que a gente não cause mais dor, porque a vida, ela traz dores e coisas inesperadas. E a gente adicionar mais uma, né? Eu acho que cabe a gente pensar, não sei se é porque eu estou lendo Bell Hooks, Uhum. A gente e está muito ela fala monotemática, gente, é muito, sobre é, isso. ela fala Então tem muito que aturar. sobre isso, sobre a possibilidade de um mundo com mais amor. Sim, numa perspectiva de Uhum. transformação social, de que a gente, o amor, a Bell Hooks traz o amor como um posicionamento, até posicionamento político mesmo, como um elemento de transformação. O amor está longe de ficar só nesse âmbito romântico, familiar aí, gente, é muito mais amplo do que isso. E Uhum. Bell Hooks fala sobre isso brilhantemente. Eu sou fã, é isso. E eu estava pensando aqui no que o Fernando tinha dito, né, da importância de olhar para isso, e aí, de repente, como tu disse, né, Fernando, o pós-término, e aí, né, o que fazer para que isso, Sim. pois diga aí. E agora eu vou utilizar a referência, não de Bell Hooks, nem Ah, de Seligman, nem de Rogers. Eu vou utilizar a referência de Sandy, né? A nossa sim, filósofa hipnose, contemporânea do momento. maravilhosa. E tem uma música da Sandy chamada Segredo, que eu Hum, acho ela maravilhosa. Larissa falou, ouve essa música, querida. Eu ouço Sandy desde que ela falou, vou lançar meu solo. Então, tipo, eu sou fãzaço de Sandy e essa é uma das músicas mais marcantes porque o que Segredo diz pra mim é aquilo que ninguém tem coragem de assumir depois que um relacionamento acaba. o que? Diz aí, Jabá. Tipo, há uns 15 anos atrás eu terminei um relacionamento e ele foi um relacionamento muito simbólico pra mim no sentido de tipo, ele foi o primeiro relacionamento longo que eu tive. Foi um relacionamento que eu gostei, amei pela primeira vez, assim, entendi o que era um relacionamento, fiz merda porque eu não sabia o que era um relacionamento. Então, muita coisa aconteceu dentro disso. E Segredo fala sobre tudo que acontece depois. Desde você sentir falta até o despirocar do negócio. Então, tipo, a primeira parte da música é. Hoje eu acordei com vontade de te ver. Já faz tanto tempo que até assusta. Mas o que assusta não é tipo assim. A Sandy fala logo depois que não é a falta. É, me assusta não saber nada de você e não ter com quem falar de mim. Esse é o vácuo que a gente cria no final de um relacionamento. E, gente, isso Sim, dói.
Isso dói. Mesmo que a gente tenha que olhar para aquela outra pessoa para falar, vai te lascar! Aí, tipo, as coisas acontecem assim de uma maneira muito forte. O primeiro contato que a gente tem é a saudade, depois vem as rixas, mas é muito invocado a gente poder falar sobre essa música, Segredo, porque ela fala da sensibilidade do final do relacionamento. E Sim. tipo, você termina o relacionamento, você sente essa falta, o que é que você vai fazer? Vou ajustar o meu externo. Usava a trança, vou agora raspar a cabeça. Eu Sim. era estilo street, Vou pra agora vou ser academia, playboy. vou malhar Vou e vou pra emagrecer. academia. Tipo, é muito Malhar louco. como Vou ficar nunca, bom. sarada. Vou ficar Tipo, as mulheres, ao projeto dispositivo verão amorosas das mulheres, oh meu 2024. Deus. Cara, é muito sinistro isso. E tipo, a gente não dá espaço pra sentir essa falta. Exato, elaborar, não dá espaço para o luto, né, Fernando? Aí eu jogar para debaixo do tapete, Fernando. Joga, aí vai para as baladas, aí bebe. Aí muitas vezes, quem assim terminou, aí a outra parte que vê que hoje em dia tem essa questão do Instagram, tá vendo, ó, olha como é que ele tá bem, e eu aqui, ou ela tá bem, e eu tô aqui, enfim. E aí é toda uma ilusão, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, pula o estágio do luto, pula, tipo, simplesmente joga para debaixo do tapete e vai. E como que isso vai reverberar nas futuras relações, né? Sim. Enfim, esse luto não elaborado. E um ponto legal é que, assim, a Sandy, ela fala do ponto dela nessa música. E normalmente quando a gente vê nas pessoas é um ponto mais mesquinho, que ela fala muito das experiências de falta que ela tem. Normalmente quando a gente vê o término de um relacionamento, a gente ouve as projeções que o outro tem de terceiros, né? Não é da sua experiência, é tipo, por que essa pessoa foi embora? Por que essa pessoa... É mais do sentimento de posse do que de uma falta emocional do outro. Então é muito louco a gente ouvir. Gente, eu tô parando pra pensar agora nas músicas da Sandy que eu ouço há tipo 10 anos. Então, tipo, olha aí, tá caindo as fichas. é muito estranho cair as fichas nesse sentido de quantas coisas a gente tem vontade de falar depois de um término e tudo mais, mas não é necessidade de voltar, não é carência, não é nada desse tipo, é saudade. Sim. E a gente não consegue definir saudade, tipo, sim. Cara, eu me sinto saudoso, tipo, agora trazendo uma coisa completamente nada a ver. Há 25 anos atrás eu joguei Final Fantasy, que é um jogo. Eu me sinto saudoso do jogo antigo, mas eu não vou voltar a jogar. Sim. E a gente não consegue olhar para um relacionamento dessa forma, de tipo, poxa, existiu essa coisa mágica entre a gente há 10, 15 anos atrás. Não vai mais voltar. Então, é sobre isso, é sobre o que tem agora. É nomear, né, Fernanda? Nomear, dar espaço, né? Porque se isso aí fica ali, né? Sem esse processo de elaboração, de se dar conta, vai ficar ali, vai mexendo, isso vai reverberar nos outros relacionamentos, né? E aí a importância do quê, gente? A terapia para isso, muitas vezes. Tipo, Larissa vai tacar o dedo. Exatamente, não vou nada. É exatamente isso que tu disse. Tipo, eu me sinto saudoso do jogo que eu jogava. Mas eu não vou voltar a jogar. Tipo, eu posso ter saudade de qualquer coisa que eu vivi com meu ex, e isso em nenhum momento significa que eu ainda gosto dele, assim, né, no sentido para se relacionar, né? Gostar dele eu ainda gosto. Porque quero bem a ele, nutrir um sentimento bom por ele. Mas nesse sentido sexual, vamos dizer, né? Mas, tipo, não que eu quero me relacionar de volta, não que eu quero jogar o Final Fantasy de novo, mas que eu tenho saudade, era bom, era, né? Assim, são memórias, são lembranças da minha vida boas, né? E eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, também a gente cresce numa cultura que é assim, se você tem alguém na cabeça, é porque você tá apaixonado por essa pessoa. Gente, não, entendeu? O amor é outra coisa, entendeu? O amor, como diz Ana Sui, né? É a alegria de chegar num dia
e tá feliz porque a semana acabou, é sexta-feira. O amor é outra coisa. Entendeu? Uhum. Sim, sim. Cara, e tem um negócio legal do amor, né? Que eu gosto muito de falar do amor como uma experiência de fluxo, porque se você for parar para pensar assim, organizar o que é o amor, eu acredito que existe amor em tudo aquilo que passa tão devagar, de uma maneira tão gostosa que a gente se esquece do tempo. Nos momentos que a gente está mais apaixonado, 5 minutos já foram 2 horas. Pequenos momentos já foram grandes minutos. Então, é muito legal a gente poder pensar nessa perspectiva de tempo e ver a música Areia, que foi uma das últimas, foi a composição deles dois, se eu não me engano, que é maravilhosa a música. E a areia é aquilo que está na ampulheta do tempo, né? E eles constroem de maneira tão interessante como o encontro de duas pessoas pode ser tão mágico que o tempo se torna ignorável. O tempo ele se torna mais lento, ele se torna mais gostoso, melhor de desfrutar do que qualquer outra coisa. E em meio a essa mágica, é importante a gente poder aproveitar esses momentos, sabe? Não Sim. apenas aproveitar, mas cultivar conscientemente esse tipo de momento. Porque eles é que cultivam, eles é que fazem o crescer do amor, são um terreno forte do amor. Sim. Você tá poético hoje, viu? Eu tô Acho que analisando o Poético. Sandy, em não, mas Achei tempo que tá o real. nome poético. disso é paternidade, viu? Que esse negócio de 5 minutos parecem duas Não, horas, o nome disso é paternidade. Eu isso achei que é ele tá uma coisa poético maravilhosa que todinho é. hoje. Tá Vocês sempre apaixonado por falam que eu acaso. viajo nas coisas. Eu Hum, sempre viajo. Então, Não, sim. hoje quando eu tu só tô para na trazendo. câmera, aí fala, aí faz assim, ó. Essa pose aqui falando é porque tu já vai começar, a Já pipa vai. voou, Não, entendeu? mas hoje eu, como arte terapeuta, tô trazendo aqui. Vou botar minha autoridade aqui, tô brincando. Hoje ele tá poético todinho, analisando as músicas, e achei poética essa análise de areia, viu? É uma música lindíssima também. Gente, ouçam as músicas da Sandy, Eu que amo são lindas areia. demais. É. Cara, eu Feito acho areia, engraçado. areia. O legal é que, tipo, cada relação tem uma coisa, né? Vocês aqui, quando me veem olhando pra cima aí, vixe, lá vai ele viajar. Meus clientes, eles se preparam pra, vixe, lá vem. Lá vem Lá vem as lapada. pedradas, lapada do povo. Não, querido, E isso a gente graças a precisa estar Deus que super eu atento não na sou sua relação. cliente, É, porque ainda é bem. cada lapada. É pior que você já foi me mentorando. Aquela lapada Exatamente. desce mais. Mas é isso. Temos um podcast sobre Temos um amor e podcast para. separação, mas sobretudo sobre o amor. É isso. Uhum. Temos um E, podcast. gente, eu indico no final de tudo, né, para quem não é fã de Sandy e quiser conhecer os trabalhos dela, para quem também passou pelos processos de divórcio da vida e tudo mais, tipo, existem músicas para diferentes situações, mas eu gostaria de dizer, se for de voltar, ouça Pés Cansados da Sandy, que é maravilhosa, e se não for de voltar, para me refazer é uma música gostosinha de ouvir. É isso. E como estamos chegando ao fim do Dica podcast. musical. Hã? Hoje a gente teve várias dicas musicais de Sandy, né? Que é Just. maravilhosa. Agora vem o grande desafio. Resumir em uma palavra não cabe no dia de hoje. Temos que resumir em uma música de Sandy. Desde os tempos de Sandy Júnior está válido. Eita! Eu vou ficar como espera. Essa música me tocou. Ah, fica. Espera, ok. Eu pensei, espera os outros Me rodarem, mas não. espera. Não, eu vou ficar como espera. Essa música é muito linda, gente. Ave Maria. Perfeito. Gente, eu não vou mentir, que a primeira música que veio na minha cabeça depois de Areia, porque Areia é uma música que eu tenho um amorzinho, porque uma amiga minha, ela cantava
acho que deve cantar ainda até hoje pro filho dela, e eu amo ela cantando essa música, foi Dig Dig Joy. Aí sim, viu? Porque E foi eu. isso, né? A gente veio falar sobre separação, mas terminamos dando dica de música e falando sobre o amor. É isso. É Dig isso, Dig Joy. é isso, Dig Dig Joy. Boboy. Né? E eu vou pegar a música da Sandy com a Isa, né? Maravilhosa Isa também, excelente artista. Eu Massa só essa também. preciso ser. Essa música, gente, assim, tá difícil escolher. Essa música, tem uma dela da Vanessa Camargo também, Leve. Ó, tem várias, gente. Essa música que o Fernando disse aí, gente, é muito boa. Aquela dos 30, para quem tá chegando lá, ó. Top. Exato. É, é isso. Aquela dos 30 ainda tem que ser assistida com clipe, porque o clipe também é muito divertidinho e gostosinho de se ver. Mas, pessoal, é dado o nosso tempo do dia. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Larissa. Hoje o nosso podcast foi maravilhoso. Temos um Eu até podcast. fico pensando, por que a gente não pega músicas e filmes, né, para destrinchar, que eu acho que ia Ó, render eu super horrores. topo, gente. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários. Eu amo. É só Eu trazer para a também. gente que a gente está aí para falar. É isso. Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a vocês, meninas, por estarem aqui. E a gente se vê no próximo Pode Ser Simples. Se cuidem, galera. Tudo de bom para vocês. Paz. Tchauzinho, povo. Até o Tchau. próximo. É isso. Não tinha